Olá pessoal, nessa aula, nesse vídeo, nós vamos resolver exercícios de trigonometria, daquela parte complicadinha das funções trigonométricas, do ciclo trigonométrico, toda essa parte que precisa ser sintetizada por meio de problemas. E eu vou começar aqui com um problema que caiu na Unesp, tá? Um problema de relógio. É isso mesmo. A figura mostra um relógio de parede com 40 centímetros de diâmetro externo. Então nós temos aí um raio igual a 20, ok? Temos aí um raio igual a 20, marcando 1h54. Usando a aproximação π igual a 3, qual a medida em centímetros? Observa, medida de comprimento, então ele quer. Do arco externo do relógio, determinado pelo ângulo central agudo, formado pelos ponteiros das horas e dos minutos, no horário mostrado. Deixa eu fazer um reloginho aqui mais focado no problema, para a gente enxergar melhor. Então é o seguinte, temos aí, eita, pera lá, está tudo certo, vamos lá. Então, a situação é a seguinte, é meio-dia, aqui é onde seria os 55 minutos, né? Mas a gente está no 54, então a gente está um tiquezinho antes, tá? 54 minutos. E as horas, que é onde o pessoal se confunde, né? 1h54, esse ponteirinho das horas vai estar muito mais próximo do 2 do que do 1, né, pessoal? Então, vou fazer aqui o ponteirinho dos minutos. Esse vai estar exatamente no 54, né? Exatamente no 54. Já o ponteirinho das horas, como você pode ver ali na figura da Unesp, está muito mais próximo do 2 do que do 1. Então, vamos lá. Olha, a gente sabe que esse trechinho aqui, ó, só um segundo, que esse trechinho é 30 e que esse trechinho é 30, tá? É a distância natural de um círculo que foi dividido em 12 partes, 360 dozeavos. Agora, de minuto em minuto, a gente tem 6 graus, né? Então aqui tem 6 graus, aqui tem 30 e aqui tem 30. Ou seja, a parte legal do problema está aqui, ó. Então como é que você tem que pensar? Quando era 1h da tarde exatamente, faz tempo, quando era 1h da tarde exatamente, o ponteiro das horas estava aqui, mas era 1h, né? Então estava assim, tá? Muito bem. Só que aí se passaram 54 minutos e em 54 minutos o ponteiro das horas andou. Quanto? Bom, pessoal, não sei se você já decorou, se não, não tem problema. É o seguinte, ponteiro das horas, ele anda 30 graus a cada 60 minutos, correto? Ele pula de um numerinho para o outro. 30 graus em 60 minutos. Observe que há uma relação aqui, né, de 1 para 2. Ou seja, em 54 minutos, por proporção, ele vai ter andado metade de 54, que é 27 graus. A gente muitas vezes acaba decorando que o ponteiro das horas percorre meio grau a cada minuto, tá bom? Então, esse angulinho verde aqui, ó, é 27.
tá? O que significa que no total 60, né? 60 não, 6, né? 30, 60, 66 com 27, 93 graus. Tem esse arco aqui. Vou fazer de branco, ó. Tem 93 graus, tá? Mas ele quer a medida do arco externo em centímetros. Então, vamos fazer assim, ó. O comprimento do círculo inteiro, né, é 2πr. Tá? Nós não queremos o comprimento do círculo, nós queremos o comprimento relativo a uma parte do círculo, tá? Só uma partezinha. E essa partezinha tem 93 graus. Então, a gente pega esse 2πr e multiplica pela fração 93 de 360. Tá? É uma proporção. Eu quero só 93/360 avos do círculo. Aí, usando π igual a 3, né? Que é uma aproximação fornecida pelo enunciado, nós vamos chegar a 31 centímetros, que é a alternativa B. Tudo bem? Muito bom. Então, probleminha de relógio. Ok. Seguindo aí. Agora, exercício do Enem 2017. Aqui na minha apostilinha, está no módulo 7. É o exercício 4. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo: a pressão é uma função do tempo, da forma A mais B, olha lá, cosseno de K vezes T. A, B e K são constantes reais positivas. Como a gente comentou, muitas vezes esses parâmetros são fixados como positivos. E T representa a variável, tempo em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Olha que informação interessante. Um batimento cardíaco é o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os seguintes dados: pressão mínima, pressão máxima e número de batimentos cardíacos por minuto. Qual foi a função obtida por esse cientista ao analisar esse caso? Então, ele está interessado aí nos parâmetros A, B e K. Bom, vamos lembrar que quando a gente tem uma função cosseno de x, essa função... Deixa eu mudar a caneta aqui que a tinta está acabando. Pronto. Essa função aqui, cosseno de x, ela inicialmente tem... Ai, que coisa. Eu estou apertando um botão aqui. Só um minuto. Deixa eu trocar a carga da caneta. Vamos ver se melhorou. Olha, agora ficou forte, hein? Vamos lá. O seguinte, função cosseno de x, período 2π, né? Essa função aqui, ó, período 2π, imagem de menos 1 a 1, tudo certo. Agora, quando eu ponho parâmetros fora do parênteses, que é o caso dos parâmetros A e B, eu mexo na imagem.
E quando eu ponho o parâmetro lá dentro, eu mexo na horizontal. Em particular, se eu multiplico a variável por um parâmetro, eu modifico o período, tá? Então, eu faria esse exercício assim, ó. Eu sei que esse A, como foi estudado, ele é exatamente a imagem média, a nova imagem média da função, tá? E o módulo de B é simplesmente a amplitude, que é a distância da imagem média para máxima ou mínima. Bom, se nessa função o mínimo vai ser 78 e o máximo 120, né, uma função cosseno, com o mínimo lá no 78, né, e máximo lá no 120, quem que vai estar bem no meio? É a imagem média, é o A, né? Ou seja, basta eu somar 120 com 78 e dividir por 2, chegando em 99, que é o valor do A, tá bom? Agora, o tamanho do B, né, o módulo de B, é essa distância aqui, ó. Ou seja, de 99 a 120, por exemplo, que é 21. Eu sei que o B é mesmo 21 porque ele disse que é o B positivo, tá bom? Muito bem. Acontece que a gente tem 3 alternativas, então observe que o Enem deixou o momento final aí, né, a decisão para o K. Esse K está relacionado ao período, pessoal. E tem uma informação ali que não pode passar despercebida, que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas pressões máximas. Dá uma olhada no gráfico. Uma pressão máxima, outra pressão máxima. Ele diz que isso é um batimento. Mas, pessoal, o conceito, o estudo das funções trigonométricas nos diz que a distância entre dois picos, isso foi falado em aula, ou entre dois vales, isso também foi falado em aula, é um período, tá? Então, um batimento é um período. Ele diz que um batimento é a distância entre dois picos, e a gente sabe que a distância entre dois picos é o período P, ok? Pzão. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer? Segundo a tabela, tá? A tabelinha que nós temos aí, em 1 minuto eu tenho 90 batimentos, ou seja, em 60 segundos eu tenho 90 batimentos. Só que eu estou interessado no tempo de um batimento, porque esse tempo de um batimento é o meu período T. Dessa forma, fazendo ali a regra de 3, o T vezes 90 é igual a 60, ou seja, o T é 2/3 de segundo. Acontece que a fórmula para se calcular o período, quando ele foi alterado por um parâmetro como esse K, é 2π dividido pelo módulo de K. Eu nem vou pôr em módulo, né? Porque o K é positivo. E isso é 2/3. Agora sim, finalmente, a gente vai chegar que o K é 3. Ok? 3π. O K é 3π. Então a gente fica com a alternativa A, 99 mais 21 cosseno de 3π. Beleza? Tudo bem? É assim que eu faria esse problema. Apesar de saber que muita gente faria esse problema assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês uma outra maneira. É a seguinte.
PT é igual a A mais B quando o cosseno é 1. Né? Então eu jogo o cosseno máximo. E o PT é igual a A menos B quando o cosseno é mínimo. Quando o cosseno é menos 1. E aí, no máximo, eu igualo a o máximo, a pressão máxima, que é 120. E no mínimo eu igualo a pressão mínima, que é 78. Se vocês resolverem esse sistema aqui, vão chegar nos mesmos valores para A e para B. Tudo bem? Muito legal. Então vamos para o próximo exercício. Olha lá. Esse é o 5 do meu material. Logo em seguida ali do 4. Leiam o enunciado e vamos resolver. Então eu vou enfatizar algumas coisinhas aqui. Primeiro, essa parte. Existem épocas do ano em que sua disponibilidade ora é escassa com preços elevados, ora é abundante com preços mais baixos. O que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito por essa funçãozinha maravilhosa aqui. Tá? Em que X representa o mês do ano, sendo 1 janeiro, 2 fevereiro até 12 dezembro. Na safra, qual é o mês de produção máxima? Pessoal, muita atenção. Ele fala aqui, ó, que quando a produção é máxima, tá? O preço é baixo, o preço é mínimo. Então, quando ele pediu produção máxima, ele está pedindo que a função preço, P de X, seja mínima. Ok? Muita atenção para não confundir os P's aí. Então, P de X é igual a 8 mais 5 cosseno de πx menos π por 6. Só que a pergunta dele é relativa ao mês, que é o X. Não é o preço. Se fosse o preço, era fácil, era só minimizar esse cosseno aqui, eu teria o preço mínimo. Mas eu quero o X, aquele que está ali dentro. Então, como é que eu vou fazer isso? Assim, vou escrever o seguinte: para que P de X seja mínimo, eu preciso que o cosseno de πx menos π por 6 seja mínimo. Isso porque, pessoal, é claro, né? Muita atenção, porque aqui é um sinal de mais, né? Observe, né? Que como aqui é mais, se eu puser menos 1 aqui no cosseno, vai diminuir. Cuidado, porque se aqui fosse menos, eu colocasse menos 1 aqui, ia ficar positivo e aumentar, né? Então, nesse caso em particular, para a função preço ser mínimo, o cosseno também precisa ser mínimo. Tá? Ou seja, eu preciso que esse cosseno de πx menos π por 6 seja o cosseno mínimo. Tá? E aonde é que o cosseno é mínimo? Tá? Aí você tem que sempre estar lembrando do ciclo trigonométrico. Cosseno, né, que está aqui. Cosseno é abscissa, então ela vai ser mínima aqui, né? Pela primeira vez
no π. Ou seja, eu vou trocar esse menos 1 por cosseno de π. Olha bem para essa igualdade. Esse e esse aqui eu vou igualar. Então, se os cossenos são iguais, nesses arcos eu vou usar a ideia de igualar o πx menos π sobre 6 com o π. Aí sim eu vou conseguir descobrir que o x, ó, vamos cortar o π aqui, ó, π, fica x menos 1 sendo para x igual a 7. E 7 é o mês de julho. Muito bem. Vamos lá, por enquanto, 20 minutos de resolução de exercícios. Vamos entrando na reta final, tá? Que é aquela partezinha de adição e subtração de arcos que não costuma cair no Enem, mas cai em todas as outras provas. Mas eu, sinceramente, estudaria essa parte porque é uma partezinha fácil de se entender. E vai saber, né? Esse ano está acontecendo de tudo. Pode ser que caia também isso aí. Lá no Enem até. Exercício 2 aqui do meu módulo 8 da UFAM traz a expressão seno 34 cosseno 26 mais seno 26 cosseno 34 dividido por cosseno de 57 cosseno de 27 seno de 57 seno de 27. Tá na cara, né, pessoal, que isso é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. O sinal daqui não difere do de lá. Então, essa parte aqui é o seno de uma soma. E essa soma é 34 com 26. Ok? Muito bem. Agora, embaixo, tá na cara que é cossa A. Cossa A, cossa B. Lembra? Troca o sinal sem saber. Então, isso é o cosseno. Como aqui está mais, aqui vai ser menos. E o A e o B são 57 e 27. Tá todo mundo em grau aqui. Então, gente, o que é isso? Em cima, seno de 60. Embaixo, cosseno de 30. Epa, isso vai dar 1, né? Não tem como. Porque 60 e 30 são ângulos complementares. E o seno e o cosseno de ângulos complementares são iguais. E dividir dois números iguais dá 1. Muito bem. E agora eu vou resolver dois exercícios numa paulada só. Vamos lá. São eles o 4 e o 5 aqui do meu material. Dois ângulos distintos, menores que 360, têm para seno o mesmo valor positivo. Qual é a soma desses ângulos? Olha só que probleminha interessante. Então, eu tenho dois ângulos distintos. Menores que 360. Então, estão na primeira volta do ciclo ou são negativos, né? E o seno é positivo. Pessoal, lembra que seno, né? Seno é ordenada, seno é eixo y, então vale 0 aqui, vale 1 aqui e vale menos 1 aqui. Se ele diz que o seno é positivo,
Eu estou procurando, esse amarelinho é ruim demais. O que eu estou procurando está aqui, ó. Certo? Acontece que esses dois arcos têm o mesmo seno, tá? Como que eu faço para achar dois arcos com o mesmo seno? São aqueles caras da mesma família, pessoal. Por exemplo, este e este, onde ambos teriam este seno aqui, um valor entre 0 e 1. Okay? Vou chamar esse arco de x, como se eu tivesse saído do arco 0, origem dos arcos, e percorrido x no sentido anti-horário. Agora, então, quem é este aqui que tem o mesmo seno? Ora, é como se eu saísse do π, 180, e voltasse esse mesmo tamanho x, ou seja, esse é o π menos x. São arcos da mesma família, pessoal, como 30 e o 150, 60 e o 120. Arcos desse tipo, sempre que somados, vão resultar aí em π, 180 graus. Okay? Muito bem. Seguindo, exercício 5. O período da função f de R em R, definida por f de x igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Bom, seria muito bom se você tivesse lembrado que isso é uma fórmula, né? Lembra do cossa A, cossa B? Troca o sinal. Sem saber. É o caso em que o A é igual ao B. Tipo x, 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 x. É o arco duplo. Isso resulta em cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Portanto, a função f de x a que ele se refere é a função cosseno de 2x. E olha só quem apareceu aqui. O número 2 multiplicando x. Lembra? Esse número que multiplica a variável é o único que pode alterar o período da função da seguinte maneira. T é 2π por m, né? A gente chama de m nas aulas, em módulo. No caso aí, o número é o 2, que está aqui dentro, ele é o m. 2 é positivo, já vou tirar do módulo. E aí a gente vai ter, então, que o período é π. Tá? Bom, deixa eu apagar aqui, porque eu entendo que muitas pessoas, esse eu vou deixar, que muitas pessoas poderiam fazer esse exercício de outra forma. E eu vou fazer. Aqui, imagine que você, então, pegou ali a função f de x e trocou, por exemplo, o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado pela relação fundamental. Uma ótima ideia, tá? Aí, você ia chegar nisso. 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Aí você poderia falar assim, bom, não tem nada multiplicando x. Então o período é 2π, do mesmo jeito. Bom, errou, infelizmente errou. Por quê? Quando aparece quadrado, quando aparece expoente, eu tenho um outro parâmetro que pode alterar o período. Tá? Então os expoentes aí na função também podem alterar o período. Observe por quê. Tá? Imagine só aí a função seno. Eu vou esquecer esse 1 e esse 2 porque eles não mudam o período, tá? Então,
função seno. O que acontece quando você quadra isso? Inevitavelmente, os negativos viram positivos, né? Então, a função muda de comportamento. Seria algo desse tipo. Como vocês estão vendo aí, em vermelho é a função seno. E em azul é a seno ao quadrado. Tá? Então, observe como ela fica diferente, né? Toda a parte da onda seno que era negativa, por exemplo, aqui era menos meio, ela vai subir como 1/4, porque levou ao quadrado, né? E aí mudou, né, pessoal, o período, de fato, o período caiu pela metade, né? Aqui no π, a coisa já começa a se repetir, ó. O período agora está mais curto, a função está mais rápida, tem período π. Beleza? Muito legal, né? Seguindo. Nossa, que bagunça que eu fiz aqui. Vamos lá. Vamos então encerrar essa aula de resolução de exercícios. Assim como começamos com o exercício da Unesp. A figura indica os gráficos das funções 1, 2 e 3. Os pontos A, 72 graus, 0,309. B, olha o ponto B ali, ó. Tá vendo o pontinho B? A abscissa de B. Menos 0,309 e o ponto C, XC, 0,309. São alguns pontos de intersecção dos gráficos. Quanto que é XB mais XC? Olha lá, ele está interessado nas abscissas XB e XC. Pessoal, esse é um belíssimo exercício que eu interpreto como um problema de ciclo trigonométrico. Tá? Por quê de ciclo trigonométrico? Bom, tem uma função cosseno desenhada aí, né? Função... Oh, rapaz! Função cosseno de x. Não? Tem o ângulo de 72. Tem também o cosseno de 72, né? Que lá no gráfico está mostrando esse tamanho aqui, ó, 0,309, né? Esse tamanho aqui, 0,309. Eu vou escrever aqui, senão vai ficar muito apertadinho. E aí, observe que eu tenho outros ângulos distintos, 3, né, nesse caso, ângulos distintos, que também tem cosseno com tamanho 0,309. Alguns negativos e outros positivos. O que isso significa, pessoal? Isso significa família. Isso significa simetria. Apenas arcos da mesma família possuem o mesmo cosseno ou o mesmo seno, mesmo que com sinais diferentes, com sinais opostos. Tá? Apenas ângulos da mesma família possuem senos e cossenos de mesmo tamanho. Tá? Então, ele está falando aqui com você da família do 72. E lembre-se que para achar uma família, você precisa fazer as simetrias em relação ao eixo Y, em relação à origem e em relação ao eixo X. Tá?
Esses 4 angulinhos, todos são da mesma família. Olha só. Esse é o representante, né, da família, a mãe ali da família, o pai. E daí a gente tem os familiares, todos com o mesmo sobrenome, né? Como é que eu vou descobrir cada um desses? Aí é aquela brincadeira que a gente até fez agora há pouco. Avança 72, aqui volta 72. Então 180 menos 72, 108. Aqui, a partir do 180, avança 72. 180 avança 72, se eu não me engano, 252. E aqui você vem do 360, aqui ó, e volta 72. 360 menos 72, 288. Então olha que legal. Esses dois aqui, ó, o 72 e o 288 tem o cosseno positivo, né? E esses dois aqui tem o cosseno negativo, é o menos 0,309. Então, a Unesp te pediu, ó, observe que a Unesp não está querendo o 108, né? Ela nem deu nome aqui para o 108. Ela quer que você ande um pouquinho mais, ó, passe pelo π, né, que está aqui o π, ó, onde o cosseno é menos 1, e volte, olha lá, continue avançando, próximo arco cujo cosseno é menos 0,309, então esse aqui é o B, tá? Esse é o XB, 252. E depois, cosseno positivo de novo, esse é o XC. Portanto, XB mais XC é 252 mais 288. E também, se eu não me engano, é 540. Alternativa C de cosseno. Beleza, pessoal? Se você achou interessante essa aula, pode fechar agora o YouTube e descansar. Tchau!